Olá, agora você vai assistir ao programa da TV Câmara. Vamos começar com o quadro Fique por Dentro. Olá, este é o ABC da Câmara, o programa que vai mostrar como funciona a Câmara Municipal. Neste episódio, vamos falar sobre as atribuições da Câmara Municipal. A Constituição Federal impõe às câmaras municipais uma série de obrigações: promulgar a lei orgânica do município, organizar as funções de legislar e de fiscalizar, trabalhar em integração com associações representativas, como sindicatos e clubes, no planejamento municipal, nomear logradouros, como ruas e praças, elaborar leis ordinárias, que são aquelas que criam, modificam e extinguem leis que podem tratar de matérias de interesse do município, apreciar os projetos de lei propostos pelo prefeito, fixar, por lei de sua iniciativa, os subsídios, ou seja, os vencimentos, entre outros, do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais e dos próprios vereadores. Neste caso, somente para o mandato seguinte. Dá para ver que a Câmara Municipal tem muitas funções e, para isso, ela tem independência de atuação garantida pela Constituição Federal, dentro dos limites de suas atribuições. Por isso, a Câmara precisa trabalhar de acordo com as leis que regem a sua atuação. O regimento interno é o conjunto de normas que regula o funcionamento da Câmara Municipal e determina suas atribuições. Ele determina ainda que a Câmara Municipal se ocupe de 4 funções: legislativa, fiscalizadora, julgadora e deliberativa. A função legislativa consiste na elaboração de leis de interesse e competência do município, como, por exemplo, tributos municipais, concessão de isenções e benefícios fiscais, aplicação das rendas municipais, elaboração das diretrizes orçamentárias, dos orçamentos anuais e dos planos plurianuais dos municípios, ocupação do solo urbano, proteção ao patrimônio municipal e políticas de preservação do meio ambiente. A função legislativa é a que mais se destaca dentre as 4, porque é através das leis que os cidadãos têm seus direitos garantidos. Além disso, as leis também asseguram a harmonia entre os poderes, orientam a vida das pessoas e são indispensáveis para a administração pública. Já a função fiscalizadora concede à Câmara o poder e o dever de fiscalizar as contas do Poder Executivo Municipal, o que será realizado com o auxílio do Tribunal de Contas do Município, o TCM. Sendo assim, a Câmara Municipal precisa acompanhar a execução do orçamento, ou seja, verificar se o prefeito está aplicando os recursos para a melhoria do município, e fazer o julgamento das contas apresentadas pelo prefeito anualmente. O cidadão também pode e deve acompanhar a execução orçamentária. Esse é um mecanismo de controle social em uma democracia participativa. As contas do município devem ficar à disposição de qualquer contribuinte durante o ano inteiro, no site da Prefeitura e na Comissão de Finanças da Câmara, para exame e apreciação, e podem ser questionadas em sua legitimidade, nos termos da lei. A função julgadora permite à Câmara julgar o prefeito, o vice-prefeito e os próprios vereadores quando praticam ações político-administrativas não condizentes com os interesses do município. Esses julgamentos podem levar, inclusive, à perda do mandato. E, por fim, vamos falar da função deliberativa, que é exercida exclusivamente pela Câmara. Ela consiste na discussão e votação em plenário de matérias de interesse, como, por exemplo, elaboração do regimento interno, eleição e destituição da mesa diretora, em conformidade com o regimento interno. Além disso, os atos administrativos internos da Casa também são exemplos dessa função. Em termos orçamentários, a Câmara não pode gastar mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com subsídios de seus vereadores. O descumprimento desta norma constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal. Hoje você conheceu um pouco mais sobre as atribuições da Câmara Municipal. Até o próximo ABC da Câmara. Vamos ao resumo da 33ª sessão ordinária.
O vereador Maicon Gonçalves abriu as matérias da ordem do dia apresentando um requerimento de audiência pública a ser realizado no dia 6 de julho, com o objetivo de debater sobre o crescimento da corrida de rua em Nova Friburgo e sobre a criação de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da modalidade. Presidente, corrida de rua se consolidou a nível nacional, né? O que a gente mais vê hoje em dia é as pessoas colocando um short, um tênis, indo correr. Isso é muito importante. Nem todo mundo tem acesso à academia, a um professor que possa ali estar orientando. Nesse sentido, quero dizer que no dia 5 teremos uma corrida do Cônego, do GPH, para a Via Expressa, com retorno para o Cônego, já aprovada pela Secretaria. Quero aqui deixar o meu agradecimento à Secretaria de Mobilidade, que olhou com bons olhos o projeto, à Secretaria de Serviços Públicos, que vai estar ali também nos ajudando, a Secretaria de Esporte. É isso. Quando de fato a Secretaria comete uma ação que traz benefício para o próximo, nós temos que subir aqui na tribuna e compartilhar isso para que todo mundo tome ciência. Quando faz bobagem, a gente de fato também tem que ir lá e cobrar as bobagens, não é, vereadora Tia Carla? Tia Carla está aqui sempre atuando, ao decorrer do mandato, vê que tem esses percalços, né, Tia Carla? E são ajustes assim que a gente vai melhorando a vida dos outros. Mas falando precisamente da audiência pública, quero pedir a aprovação de vocês. O que nós vamos debater aqui? Um calendário municipal, um manual de corrida. O que a gente vê? Tem a corrida do Tio Dongo Race, que é um sucesso. A gente percebe que teve mais de 1.200 pessoas ali no evento, eu estive no evento. E existem alguns ajustes que sempre tem que ser feito. A parte de sinalização, a quem pertence? O organizador ou o município? Então a gente precisa criar esse manual para entregar para esse organizador, para ele saber como que é o processo de legalização de um evento, para também não sair queimando os eventos na cidade, porque toda vez que alguém faz um evento mal feito, gera um prejuízo. Gera para quem o prejuízo? Para o poder público. E gera também para os vereadores, porque passa sempre um engraçado, inteligente, que diz com o celular: isso é culpa dos vereadores, que não fiscalizam. Então, essa audiência pública nada mais é que trazer à luz a questão da corrida de rua, trazer um manual, criar um calendário para que a gente possa investir cada vez mais. E aí, quero aproveitar o momento, ainda tem tempo, de anunciar para 10 núcleos na cidade de Nova Friburgo. Centro, ali em frente ao Serra Azul, em frente ali o nosso quintal, vamos ter ali um núcleo Friburgo em movimento. Um professor de educação física e mais um monitor que vai estar ali te orientando como você usar a roupa adequada, o alongamento, uma planilha, aferição de pressão. Vamos ter parceria para glicemia junto com a DINF. Teremos também em Campo do Coelho, Conselheiro Paulino, na Praça Lafayette Bravo, em frente ao Tio Dongo, teremos lá um professor orientando. Teremos em Duas Pedras, em frente a Frivel, porque ele tem um percurso grande de reta, então facilita no treinamento. Então é para todo mundo. Não é só para quem quer correr, é para quem quer caminhar também. Se movimentar. Sair do sedentarismo. O sedentarismo mata. A gente precisa tirar essas pessoas e dar a essas pessoas a oportunidade. Hoje uma academia, determinados planos, é 15% do salário mínimo. As pessoas não têm condições de pagar. Ou ela paga a academia, ou ela paga a internet. E aqui a gente está garantindo de forma gratuita. Duas Pedras. Lumiar, em frente à academia Mundo Fitness, Muri, Olaria, Rio Grandina, Gaguinho. Estava conversando com o Gaguinho ontem, vamos chegar com um projeto de corrida lá. São Pedro da Serra, Barripu, Pericê, em frente à quadra ali da Saudade. Vamos ter também um professor de educação física para orientar e traçar uma meta, ver um cronograma de treino, passar todo aquele processo que às vezes você tem que pagar caro para uma assessoria. Nós vamos entregar a 10 núcleos através de uma emenda parlamentar do deputado Luiz Lima, junto com o Elbert Pedro, que é um parceiro nosso, que investe muito nessa cidade. Então estou aqui entregando um projeto que levei para eles, levaram para o Ministério, aprovaram com um recurso de emenda e vamos startar na cidade. Então vamos trazer essa galera toda, presidente.
Quero deixar aqui o convite já, presidente. O senhor, como presidente da Comissão de Esporte, vai abrilhantar aqui a nossa audiência pública e também os demais vereadores, para que a gente possa, de fato, instituir um manual de corrida de rua e também um manual de calçada, porque você anda pela cidade aí, as calçadas que foram criticadas aqui estão precisando de manutenção. Obrigado. Requerimento aprovado por unanimidade. Em seguida, o vereador Rômulo Pimentel apresentou um projeto de lei ordinária que dispõe sobre a proibição do consumo de produtos fumígenos a menos de 10 metros de portas, janelas e acessos de instituições de ensino, de saúde e prédios públicos no município. Se trata de proteger a saúde pública do nosso município. No início deste ano, a minha filha passou muito mal e eu fui levá-la na UPA em Conselheiro Paulino. E quando eu cheguei ali, tinha várias pessoas na entrada ali da unidade de pronto atendimento usando o cigarro. E quando eu entrei com a minha filha para poder fazer a ficha, a pessoa atendente ali da UPA estava tossindo muito e ela mesmo reclamou comigo. Em momento algum me identifiquei como vereador, mas ela reclamou, nossa, como que tá forte aqui o cheiro de fumaça e eu tenho bronquite, tenho alergia e isso está me prejudicando muito. E naquele momento ali eu percebi que realmente, por conta da fumaça, estava prejudicando ela a fazer um bom trabalho, estava prejudicando a sua saúde. E além disso, muitas pessoas me procuraram nesse sentido, e veio a confirmar a necessidade desse projeto. Então, não sou contra as pessoas que fazem o uso do cigarro ou qualquer outro tipo de apretexto nesse sentido, mas é importante ressaltar que a pessoa que está ao lado de um fumante, ela pode ser intoxicada, ela pode ser prejudicada muito mais do que a pessoa que está fazendo o uso do cigarro, porque a pessoa que está usando o cigarro, ela está usando com o filtro. E a pessoa que está ao lado, ela, no caso, ela inala a fumaça de uma forma direta. Então, pensando nesse sentido de preservar este ambiente, porque geralmente a pessoa que vai ao pronto atendimento, ela já está ali vulnerável, ela já está passando por uma situação, ela já está em busca de ajuda, de socorro. E aí, automaticamente, este projeto visa que traga um controle a essas unidades. Então, no mínimo, a 10 metros de distância, tanto em unidades de saúde do município, também quanto a unidades de ensino. Projeto aprovado por unanimidade. Vamos ao resumo da 34ª sessão ordinária. O vereador Marcos Marins abriu as matérias da ordem do dia, apresentando um requerimento de informações acerca do estrangulamento financeiro do regime próprio de Previdência Social, o RPPS, da retenção contínua de milhões de reais em repasses patronais entre 2025 e 2026, da omissão de dados ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e do calote imediato nos termos de acordo de parcelamento. Está vivenciando hoje, infelizmente, que se tem história que eu consiga registrar, o maior escândalo financeiro da história de Nova Friburgo. E se tinha alguma dúvida aqui nos corredores e nos debates internos da casa, foi comprovado agora. A gente acabou de receber um ofício do Ministério Público. Todos os vereadores dessa casa acabou de ser notificados. O MP acaba de concordar e confirmar a nossa denúncia feita desde semana passada, que o prefeito Johnny Michael está desviando os recursos do Fundo da Previdência de Nova Friburgo para quê? Pagar show, pagar festa, para tentar sobreviver à máquina pública que ele mesmo encheu com nomeados, com cabides de emprego, com fantasmas, que ele mesmo encheu com licitações que eu estou 1 ano e meio aqui debatendo sobre a veracidade ou a qualidade dessas licitações escandalosas que foram feitas. E com o desmonte que a gente está vendo na saúde de Nova Friburgo, com o desmonte que a gente está vendo nos serviços públicos de Nova Friburgo, com o desmonte que a gente está vendo em todos os setores da nossa cidade.
Já era grave a ineficiência ou a falta de gestão cometida pelo prefeito Johnny Maico por essa gestão, até então. Já era gravíssimo, senhores. Só que a gente acaba de comprovar e com dezenas de documentos ter a certeza que o prefeito Johnny Maico desviou os recursos do Fundo Previdenciário dos servidores ativos de Nova Friburgo para outra finalidade. E isso é crime. Isso é crime. E o MP acaba de abrir um inquérito civil contra o prefeito. E a partir da nossa denúncia, eu também peço aos senhores a importância de aprovarmos hoje esse requerimento, porque o cidadão, o servidor ativo, tem direito a saber o que foi feito com a sua previdência, com o seu dinheiro. E aí, para quem está acompanhando, todos os meses é descontado diretamente na folha do servidor 14% diretamente na folha e é repassado 16% do patronal. E aí, esse dinheiro que está sendo descontado, ao invés de ser investido na Previdência, que por lei esse recurso não pode ser desviado, o prefeito e o governo pegam esse dinheiro para pagar outras coisas. Isso é crime. Isso é crime de responsabilidade fiscal. Isso é improbidade administrativa. Isso é crime, inclusive, que leva a questões civis. Então, o que está acontecendo hoje é muito sério. E me entristece, presidente, receber agora um ofício do MP para que o MP tenha que falar, olha, Câmara, vocês não estão vendo isso aqui, não? Ora, nós somos um poder legislativo. Por que a gente está tendo que receber um ofício do MP para lembrar a gente qual é o nosso papel de legislar? O MP está perguntando, basicamente, isso. O que a gente está fazendo? A gente está fiscalizando? A gente tem que abrir uma CPI contra o prefeito? Ninguém viu que foi utilizado por meses, meses e meses. E aí, amigos e caros vereadores, eu acompanhei aqui, estava acompanhando online ontem a CFO, não pude estar presente, mandei representante. Eu vi que havia uma dúvida sobre isso. Só que ontem mesmo, enquanto a CFO estava aqui debatendo, presidente, o orçamento do ano que vem e tudo mais, ontem mesmo o prefeito Johnny Maico publicou mais um desvio de 4 milhões de reais no Diário Oficial. E em março, mais 2 milhões de reais. Quando eu denunciei semana passada, eu não tinha essa informação. Essa semana, hoje, eu descobri mais 6 milhões de reais desviados. Ele publicou ontem no Diário Oficial mais um desvio de 4 milhões de reais da Previdência dos servidores ativos de Nova Friburgo. E por que isso é muito mais sério do que parece? Porque as sanções legais contra a Nova Friburgo sobre isso aqui, quando isso é feito por mais, inclusive, de 4 meses seguidos, como o prefeito fez, as sanções legais é a paralisação dos serviços básicos de Nova Friburgo. Isso não é sensacionalismo, isso não é exagerar. Se fosse, ele não teria ontem mesmo publicado mais um desvio de 4 milhões da Previdência para pagar a folha do mês. O que o prefeito está dizendo? Eu não sou Ubgeria Cidade, eu não tive capacidade administrativa e gerencial e financeira para manter a folha, e inclusive esse mês, os professores, servidores, enfermeiras, médicos, todo mundo de Nova Friburgo não teria recebido. E ele está desviando esse recurso, e aí eu vejo a publicação nas redes sociais dele comemorando. É mais show, é mais telão, é mais festa. Repito, eu não sou contra a festa, mas isso é desvio de finalidade. Isso é falta de prioridade no nosso município. Tem gente morrendo no Alcetã nesse exato momento, por falta de remédio. Isso não é exagero. Todo mundo aqui tem um familiar, um amigo, alguém da igreja, alguém que já relatou para vocês a situação que o nosso município está. E me entristece receber hoje esse ofício do MP, o MP questionando por que a gente não está fazendo o nosso papel, ou o que a gente está fazendo quanto a isso. Isso é muito grave, senhores. E aí o mais grave, tão grave quanto, o projeto que ele manda para casa, ele fala da taxa suplementar. O prefeito Johnny Maico faz então com que quer que esse ano tenha uma taxa suplementar de 10%, mas ele pede que até 2024, ou seja, pelas próximas 10 gerações, 5 gerações de próximos prefeitos de Nova Friburgo, essa taxa sobe para 25%. Ele está inviabilizando a capacidade de investimentos públicos de Nova Friburgo pelos próximos 19 anos, até 2045. Acho que eu falei errado aqui a data. Eu falei 2024. Até 2045. O prefeito Johnny Maico mandou um projeto inviabilizando o orçamento de Nova Friburgo até 2045, aumentando a taxa em 25% para os 10 prefeitos de Nova Friburgo, injeção da máquina pública para todo o futuro da nossa cidade.
Isso é muito mais sério do que está parecendo. Isso não é exagero. E se fosse exagero, ontem ele publicou mais um desvio de 4 milhões da Previdência e hoje a gente acabou de ser notificado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para que nós tomemos alguma providência. Então fica esse requerimento, presidente, esse alerta em que, inclusive o projeto que ele mandou para essa casa de regime de urgência, que nós aprovamos, parcelando em 300 meses, sabe o que aconteceu nos meses seguintes? Ele não pagou. Tinha que ter pago 2 milhões, ele pagou 50 mil. Tinha que ter pago 3 milhões, ele pagou 100 mil. Alguém ainda é trouxa de acreditar nos videozinhos de TikTok desse prefeito? Ou achar que esse cara é honesto? Ou achar que esse cara quer o bem da família friburguense? Se está roubando dinheiro dos aposentados para pagar show? É isso que ele está fazendo, isso é crime. E não é mais o vereador Marcos Marins que diz, agora é o Ministério Público falando, abrindo um inquérito contra o prefeito e convidando essa casa a agirmos com seriedade e também urgência. Por isso eu peço a aprovação desse requerimento no dia de hoje. Aí a votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o vereador Cristiano Guenin apresentou um requerimento de informações para que a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana informe sobre a existência, andamento ou a previsão de estudos de viabilidade técnica e projetos de melhorias urbanísticas e de sinalização. Quem teve a oportunidade de ouvir a leitura do requerimento pôde perceber que ele trata especificamente de alguns pontos nevrálgicos do trânsito da nossa cidade. Hoje a gente está recebendo aqui alguns amigos taxistas que lidam na prática com isso todos os dias e podem testemunhar aqui o que o requerimento traz, né? Aquela interseção ali, a famosa Ponte do Prado, aquele trecho que vai para a Califórnia, Conselheiro, né? Aqui no Suspiro, na saída aqui do Ministério do Trabalho, aqui na Rua 7, aqui perto do mercado aqui, ou seja... são diversos pontos que há muito tempo a gente vê do mesmo jeito acontecer uma confusão generalizada. A gente não vê uma ação afirmativa da Secretaria de Trânsito no sentido de colocar ordem nesses pontos. Lá embaixo em Conselheiro, até um pouco tempo atrás, eu conversei com o secretário perguntando, poxa, aproveita que a ponte lá está parado, o tráfego está menos intenso ali, faz um estudo, tenta fazer alguma coisa ali, modifica. A gente está vendo, tem um estudo, sei o quê. E aí não se fala mais nada. Essa aqui também é a mesma coisa. A gente não vê uma ação, a gente vê tocar do jeito que está. Vê do jeito que está. Eu vejo uma tentativa aqui no semáforo aqui da frente aqui, né? Uma hora deixa 15 segundos, outra hora intermitente. Uma confusão só, vereadores. Uma confusão, né? E isso tem trazido problemas, tem trazido acidentes. No dia que eu fui em Conselheiro, que eu até verifiquei, nós fizemos um vídeo para retratar essa situação, quase que nós presenciamos um acidente naquele entroncamento. E isso, eu creio que isso é toda hora, é a todo instante. Aqui mesmo você tem que escolher, você que decide. É igual na Índia, tem aqueles vídeos lá da Índia, animais, aqueles carrinhos pequenos passando, é a mesma coisa. Poxa, será que é difícil propor uma ação para corrigir essa questão do trânsito? Não é difícil, gente. Não é difícil. O que não dá para ficar deixa, sempre foi assim. Sempre funcionou assim, não vamos fazer nada não. Porque aí não justifica, então, a existência da secretaria. Porque a gente não vê mais agentes de trânsito organizando o trânsito, que muitas vezes funcionaria muito melhor do que um semáforo. A gente não vê mais isso. O concurso público não teve previsão de funções para essa área. O município, segundo uns dizem, vai ter uma empresa que vai tomar conta do estacionamento e do trânsito. Será que vai? Até agora também nada. Nem para poder ter a crítica. E a gente só vê dia após dia acidente aumentar na cidade, número de veículos cada vez crescente na cidade, né? E a gente encolhendo, quando a gente deveria aumentar vigilância, organização do trânsito, sabe? A gente vê o poder público ele regredir nessa situação. Então, eu quero saber da secretaria se tem esses estudos,
sabe? Se tem alguma coisa prevista para começar a fazer. Eu até gosto, o secretário uma vez veio aqui com guarda-chuva, ficou aqui medindo ali o tempo no sinal, aquela coisa. O pessoal até achou engraçado ele estar ali, mas ele demonstrou boa vontade. Faça a mesma coisa em outras áreas. Vamos inverter algumas mãos de rua para ver se resolve. Mas tem que tentar, não pode ficar nesse ostracismo que está. Cada vez mais estamos perdendo tempo de convivência junto com a família dentro do trânsito, estamos perdendo pessoas para acidentes constantes e não dá para ficar desse jeito. Tem que haver uma ação efetiva para começar, principalmente nesses pontos, a coisa melhorar. Perfeito, então o requerimento foi aprovado por unanimidade. Logo depois, o vereador Maicon Gonçalves apresentou um requerimento de sessão ordinária de debate específico, com o objetivo de promover amplo debate institucional acerca da situação financeira, atuarial e administrativa do regime próprio de previdência social do município. Senhor presidente, um tema que permeia nas redes sociais, amplo. Eu quero trazer um pouco desse histórico aqui novamente para falar desse tema. Primeiro, falar para o servidor público, que é para ficar tranquilo que nós estamos atuando. Diferente do que foi dito aqui, essa Câmara tem atuado. Dia 15/12/2025, o vereador que vos fala apresentou no Tribunal de Contas uma notificação bem embasada, bem fundamentada, sustentada não só por mim, pelo meu gabinete, que muito trabalhou, mas também pelos servidores públicos que nos procuraram. Fundamentamos ali uma denúncia séria de um prejuízo no RPPS. Falei semana passada, falei essa semana, vou falar novamente para quem está nos assistindo. Há, sim, um prejuízo informado pelo prefeito no requerimento de informação que eu fiz, que foi entregue a essa casa no dia 31/10/2025. Então, pense bem, olha esse parlamento. Não tire a força desse parlamento. Existe uma ideia muito triste que me vê pela rua tentando tirar a força do parlamento. E aí, presidente, quero falar como esse parlamento trabalha. O senhor tem um orçamento que é 30% da Secretaria de Governo. 30% da Secretaria de Governo. E olha aqui, senhor presidente. O senhor colocou LED. O senhor mudou aqui e botou tablet. O senhor sabe gerir o recurso. Esse parlamento sabe gerir o recurso. Existem algumas falas aqui que me incomodam. Disse que o parlamento não estava atuando e precisou do Ministério Público atuar e colocar um inquérito civil. Não precisa. Eu quero agradecer ao Ministério Público, que tem tomado a atitude de também abrir os olhos para as contas do município, mas esse parlamentar aqui e essa casa tem feito o dever de casa. Nós fundamentamos uma denúncia no dia 15/12/2025. Não há necessidade nenhuma de denegrir a imagem desse parlamento e muito mais fazer um corte para as redes sociais e trazer temor ao servidor público, que está com medo agora de que vai se aposentar ou não. Vocês vão se aposentar. Porque esse parlamentar aqui e esse parlamento está atuando. Senhor presidente, dito isso, tomei a liberdade de protocolar nessa casa um convite formal, um bate-papo com o prefeito municipal de Nova Friburgo, com o Tribunal de Contas e com o Ministério Público. Vamos ter aqui uma sessão específica para tratar da aposentadoria, do dinheiro do servidor. É uma sabatina onde todos nós, cada um de vocês, que tem a força democrática estabelecida, vereadora Maiara, vai poder cobrar o prefeito. E se ele cometer um ato irregular, se ele mexeu num dinheiro que não é dele, prefeito, sinto muito. O rigor da lei. E nós somos uma casa de lei. Ou estamos aqui brincando? Às vezes me parece que tem alguns discursos aqui, me parece que estamos brincando. Deixa eu só falar algo que me chamou a atenção. Eu estava estudando essa semana com a minha filha, senhor presidente. Na Grécia Antiga, existiam os filósofos. Sócrates e Platão criticavam os sofistas. Sabe quem eram os sofistas? Aqueles que vendiam a prática da oratória, do convencer e do persuadir. Mas, de fato, não tinham nada a oferecer como gestão, como solução. Isso foi feito aqui no passado pelo prefeito Johnny Mack, e as contas dele têm mostrado isso. Já me soa que tem parecer do Tribunal de Contas nas contas dele. Não vou trazer alarde, espero que essa casa vai receber em breve.
E aí nós vamos avaliar a conta do prefeito, mas com relação ao RPPS, o regime próprio de previdência social, estou atuando e muito. E tem um requerimento que basicamente é o que o nobre vereador Marcos já colocou nessa casa, fala exatamente isso, até outubro, que foi quando eles me responderam. E lá, o executivo deixa bem claro, o aporte desde março deixou de ser feito e atribuiu o problema ao aumento temporário de despesa com o pessoal. Está lá já. E eu tenho atuado. Então eu quero deixar para essa casa aqui uma tranquilidade que nós estamos querendo aprovar esse convite. Quero pedir a vocês, nobres vereadores, que aprovem em nome do parlamento e em nome do servidor público. Muito obrigado. Favorável, senhor presidente. Vereador Carlinhos do Kiko. Aperta aí. Favorável, presidente. Vereador Isaac Demani. Favorável, presidente. Vereador Carlinhos. Vereador Jânio, desculpa. Desculpa, vereador Cascão, que está no lugar errado. Favorável, presidente. Vereador Marcos Marins. Presidente, eu voto favorável e queria colaborar com a fala do ilustríssimo vereador Maicon, que, de fato, eu não tenho dúvidas sobre a intensidade das palavras que usei, porque, como o senhor fiscalizou e encaminhou os requerimentos, eu fiz hoje também, mas eu acho que, e o convite, voto favorável agora, mas o assunto é muito mais sério do que talvez todos tenham ciência. Então é importante a gente reforçar para todos os vereadores e para a população que esse assunto é muito mais sério, tendo em vista que ontem mesmo ele novamente fez o remanejamento, o desvio de 4 milhões da Previdência. E não sei o que ele vai fazer amanhã e depois de amanhã. Então esse é um assunto de extrema urgência para que as providências sejam tomadas com urgência. Então eu repito a minha frase e a minha fala com intensidade, não desmerecendo os poderes, mas reafirmando esse poder. Todas as minhas falas são de reafirmação da importância de cada um de nós, vereadores, que nós usemos essa importância para que não precisemos ser questionados pelo MP do nosso papel. Uma vez que o caso é muito mais sério do que talvez pareça para alguns. É isso. E reafirmo e voto favorável. Vereadora Maiara Felício. Presidente, eu voto favorável. Ouvi muito atenta tanto a defesa do vereador Marcos sobre o requerimento e agora a ação, que se desdobra do vereador Maicon, que começa em outubro do ano passado, reverbera em dezembro, retorna hoje, e a gente vê a mídia se debruçando sobre o que está acontecendo. A gente precisa recordar que no final do ano passado, a gente teve a votação do parcelamento e reparcelamento dos atrasados. Quando a gente tem o tema do servidor público e tudo que pode impactar a vida deles, se exige nessa casa audiências públicas. Nenhuma das audiências públicas que nós solicitamos foi acatada, se utilizando propriamente do regimento, porque o prefeito manda em regime de urgência e a gente não tem como discutir. E aí a falta da discussão, a falta da participação dos servidores públicos, a falta da escuta dos técnicos que estão lá gerindo o fundo, resulta nisso, presidente. Na incerteza, na falta, no esculacho. Porque quem mantém o nosso serviço em continuidade são eles. E a gente não se digna, às vésperas de um Natal, a interromper a iniciativa para escutar esses servidores. Eu fui atrás dos servidores efetivos da casa para ouvir. Não é um tema que a gente domina e a gente não domina tudo. A gente precisa da ajuda deles para poder entender. E aí a gente vota toque de caixa porque o prefeito precisa. E aí olha só o que a gente está vendo, o desespero, a mídia tomando conta. E agora, em junho, 6 meses depois, a conta chegando, Presidente, eu voto favorável e respeito a cada servidor público que está tendo desconto na sua folha de pagamento e o dinheiro não está indo para o lugar certo. Vereador Cláudio Damião. Senhor presidente, eu tenho chamado a atenção já faz algum... de que o prefeito está falindo o município. Isso é um fato, é concreto. A folha de pagamento dos servidores do ano passado só fechou porque a Câmara fez devolução de recursos, senão não fechava. É um sinal claro da falência administrativa e orçamentária do município. É de uma irresponsabilidade profunda o que o prefeito faz. Agora mesmo tem um edital para contratação de 2 cantores, cada um custa R$230 mil. Uma banda, R$160 mil.
O município está falido, mas ele não deixa de promover festas. Eu fiz um requerimento de informação, seguindo a linha do Fundo de Previdência, que está passando por uma crise aí muito agravada pela irresponsabilidade do prefeito de não contribuir, de recolher e não fazer o repasse. Só de precatório, são cerca de 190 milhões de reais de dívida de precatório. Fora o que judicialmente está sendo bloqueado para pagamento de compra de remédios, cirurgia, atendimento médico, porque as filas não andam, porque a prefeitura é inoperante. Então, assim, essa crise a gente tem que debelar. E para debelar essa crise, o prefeito, inclusive, tem contribuído. Ele tem respondido assumindo os crimes que ele está cometendo. Ele é réu confesso. E a gente não pode ficar aqui olhando isso sem tomar providências, sabe? Nós temos que pedir o impeachment do prefeito. Essa é a solução que eu vejo no momento, não tem outro caminho. Nós vamos escrever um documento solicitando a cassação do mandato do prefeito, porque chegou no limite, não dá mais. Ou nós vamos ficar aqui discutindo que ele está falindo o município, nós sabemos disso e não vamos fazer nada. O servidor vai deixar de receber salário e aposentadoria, nós sabemos disso e não vamos fazer nada. Essa casa tem que ter a responsabilidade de caçar o prefeito enquanto é tempo. Enquanto ele não destrua totalmente e inviabilize a possibilidade futura de uma nova gestão que recupere as condições financeiras do município. Então essa é a minha fala, voto favorável, mas com essa minha fala da responsabilidade que nos cabe, de chegar ao ponto de chamar o prefeito à sua responsabilidade, caçando o mandato dele. Vereador Gabriel do Zezinho. Voto favorável, presidente. Vereador Rômulo. Favorável, senhor presidente. Vereador Cristiano, que solicitou voto nominal. Senhor presidente, voto favorável. Eu quero reforçar também a fala do nobre vereador Maicon Gonçalves, no sentido de que a casa está atuando, né? A gente não precisa ser instado pelo MP a fazer o nosso papel. Claro que o alerta é sempre bem-vindo, né? Na qualidade de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, eu tenho acompanhado com muita preocupação essa situação. Ontem, aqui na audiência pública da LDO, eu pude particularmente verificar algumas questões de valor, de orçamento, que nos assustou bastante. E mais do que fazer o papel do parlamento, os debates, as audiências públicas, as sessões, os requerimentos de informação, é a solução do problema. Porque se houve o rombo, se está caracterizado isso, a investigação do Ministério Público no inquérito civil vai demonstrar isso. E o Ministério Público ele tem meios capazes de poder fazer, de fato, uma apuração independente, isenta de questões político-partidárias. Mais que isso, é a solução que vamos ter que tomar para frente. Existem 2 projetos que estão lá na Comissão de Orçamento, que eu presido, que são de refinanciamento. E como que a gente avalia isso, dá parecer para fazer e aprovar novamente? Em regime de urgência. Então, eu creio que deixar a questão política de lado, tratar o tema com responsabilidade, com equilíbrio, para que a solução possa sair desta casa, do parlamento, e não de um ou de outro, com vistas à política, principalmente que as eleições estão se avizinhando. Eu voto favorável. Vereador Wallace Piran. Voto favorável, presidente. Vereador Joelso do Pote. Favorável. Vereador Max Bill. Presidente, eu voto favorável. E assim, imagino a preocupação do servidor. Eu sou servidor público e fico imaginando, né, se o governador do estado cometesse algo parecido. A preocupação que seria para o nosso futuro. E o Guerin colocou uma questão muito importante. Existem temas que são tratados nessa casa que o lado político tem que ficar de lado, que exige responsabilidade. Aqui não é questão de ser base, não é questão de ser oposição, é um tema que a gente tem que se debruçar, buscar solução e buscar punições naquilo que for possível. Porque é uma situação que mexe diretamente com os servidores, com as famílias dos servidores, né? E a gente vai ser cobrado por isso. Então, eu solicito essa casa que a gente trate esse tema com muita responsabilidade, se debruçando e resolvendo o problema. Vereador Dr. Bruno.
Senhor presidente, voto favorável. Vereador Ângelo Gaguinho. Vereador José Favorável, Carlos. senhor presidente. Presidente, voto favorável. Também quero parabenizar o nobre vereador Cristiano Guenin pelo excelente trabalho na Comissão de Finanças, qual eu faço parte. Tenho certeza que do jeito que as redes sociais deixam todos os friburguenses muito preocupados. Eu acho que essa Câmara está muito atenta, porque o futuro de Nova Friburgo, né? Eu acredito que todos estão preocupados, mas essa Câmara aí não vai deixar essas coisas todas ligadas ao MP. Eu acho que essa Câmara tem o dever e tem o papel de fazer esse trabalho aí para buscar solução e viabilizar esse problema. Obrigado, presidente. Vereador Evandro Miguel. Voto favorável, senhor presidente. É uma situação muito preocupante. Meu advogado, meu assessor, acompanhou ontem com o Cristiano Guerin, quero parabenizar também, eu não pude estar presente, mas ele ficou até o fim e me passou as situações hoje, me mostrando, então é muito preocupante. Fizemos vários pontos ali junto, até procurei o nobre colega lá, mas ele não estava para tirar umas ideias. E é o que o nobre vereador Max Bill falou, muitos servidores estão preocupados e batem na nossa porta ou ligam, né, Maico, para gente saber informações. Então, vamos mais a fundo. Voto favorável. Perfeito, presidente também vota favorável. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o vereador Maicon Gonçalves fez um convite para que o prefeito de Nova Friburgo, o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e o procurador-geral do Estado participem da sessão ordinária de debate específico. Senhor presidente, quero pedir a sua licença para defender daqui, tendo entendimento que as matérias convergem. Quero só sinalizar, senhor presidente, que o requerimento de informação que fiz, que chegou respondido do Executivo no dia 31/10 de 2025, está no SAPL. É importante os nobres vereadores que aprovaram aqui o convite dar uma lida do que o município já acusou que tem feito. Inclusive os repasses. Ele ali diz que não fez repasse desde março do ano passado. Então é importante a gente ter essa leitura. A gente vai trabalhar com dados que já foram entregues e espero eu que o município não tenha prevaricado em nada. Eu espero muito bem. Esse convite é um convite que vai se desdobrar aqui nessa casa de uma forma muito diplomática, entendendo que a gente precisa levar uma solução, vereador Cristiano Guenin. O senhor disse muito bem, o senhor foi muito feliz na sua fala. Nós temos que parar de levar terror para a população friburguense. Nós estamos dentro desse voo e torcer para o avião cair é um prejuízo para todos nós. Nós precisamos, de fato, acusar quem está sendo um mau gestor, tirar ele de lá, assim como o nobre vereador Cláudio Damião colocou. Se é preciso fazer um impeachment, vamos protocolar. Quero já deixar aqui claro a essa casa que, como eu trabalho de forma muito dedicada, desde novembro, outubro, novembro que eu venho trabalhando no tema, já me desenvolvo no sentido de colocar nessa casa uma CPI. Então calmem, não precisa ser afobado para colocar na rede social, CPI ou tudo mais, espere. Primeiro vamos fazer uma sabatina, vamos entender do Ministério Público, do Tribunal de Contas e também do prefeito a veracidade dos fatos, porque eu acredito, nós temos doutores nessa casa, temos pessoas aqui capacitadas tanto quanto para poder tirar o melhor dessa sessão. Espero que o prefeito venha. Prefeito, o senhor tem que vir. O senhor tem agido muito bem. O senhor esse dia falou nas redes sociais e na rádio sobre um posicionamento do senhor num voto que está sendo muito falado. É um momento do senhor estar nessa casa também, já externar isso. Acho que é um momento que o prefeito tem aqui a mão da Câmara do lado dele. Então vamos levar esse debate para que a gente possa trazer tranquilidade aos corações de todo servidor público. Presidente, gostaria de ceder uma parte ao vereador Max Bill. Vereador Maicon Gonçalves, não sei se veio nesse requerimento. Bem, até onde meu conhecimento chega, né, superficial sobre o tema, mas conheço alguma coisa, o não pagamento implica também, o não repasse implica também em negativa de algumas certidões para a prefeitura. Isso chegou a ser respondido no requerimento de informação, não? Sim. Lá atrás, no requerimento, ele mandou para casa a PLO 140-139, acho que os vereadores se recordam.
que refinanciava. Sim. Então ele deixou de fazer esses aportes. Nós temos aqui um checklist, depois vou até lhe apresentar, vereador. A gente questiona também a gestão do fundo, que nesse requerimento atual do vereador Marcos não foi colocado, mas lá tem, e ele diz que tem realmente problema, está retirando o recurso dali. Então o requerimento ele é muito direto, sinaliza muito bem. Acho que é válido nós trabalharmos com dados, com respostas verdadeiras, porque eu aqui, na condição de parlamentar, eu não posso ser mais do mesmo. O vereador, na época, Johnny Mike, esbravejava nessa casa, colocou o prefeito Renato Bravo, na época, como um vilão desse município, e ao passar dos anos, a gente viu para onde o município caminhou. Então, espero que a população acorde e que entenda que a gente tem que ter um papel aqui de tranquilidade, de olhar os fatos, de trazer tranquilidade para todos, todo servidor. Ninguém vai ficar sem aposentadoria, mas a gente está identificando e vamos cortar. E assim o nobre vereador Cláudio Damião falou muito bem. Se cortar, for impeachmentá-lo, está feito. E eu espero que essa casa aqui tome a posição e tenho certeza que ela vai. Haja vista que o prefeito não tem sido tanto amigo assim nas falácias pelas rádios e pelas redes sociais. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeito, então o convite foi aprovado por unanimidade. Após, o vereador Evandro Miguel apresentou um projeto de lei ordinária que altera o artigo 30 da Lei Municipal número 4.360 de 2014. Esse projeto de lei é um projeto que altera de 2014, do número 4.360, de 19 de dezembro de 2014, dá outras providências, a pedido de vários amigos taxistas e também da luta do nosso amigo Beto, que sempre está incansavelmente ajudando a classe, ele também é taxista. Então, fizemos esse projeto de lei para alterar, porque é uma lei que já não comporta mais os taxistas e muitas outras coisas na cidade. Vou entrar aqui em vários temas também, pela sensibilidade também com vocês. Primeiro vou falar aqui sobre o projeto, que é os veículos em operação no serviço de táxi deverão ser obrigatoriamente nas cores cinza ou prata e suas variações. Hoje, para vocês que não sabem, só está na cor prata, e hoje tem muitas variações. A gente sabe até, nós comprando carros, motos, vêm com cores que na prática são prata, mas você olha, parece ser cinza. Então tem muitas variações, parece ser verde. Então os taxistas, com essas mudanças, né, das concessionárias, das montadoras, estão sendo muito prejudicados também por os carros elétricos, híbridos, que a maioria são cinzas. Então eles não conseguem comprar com desconto, estão tendo muitos prejuízos. E vou fazer um pouco da parte de sensibilidade. Eu sei que aqui todo mundo conhece um taxista. Então, assim, eu fiquei muito feliz, meu amigo Ratinho, de não sei quantos anos, mas deve ser de 30, 40 anos de taxista. Conheço vários taxistas amigos. Eu vejo a luta hoje, mudou muito o cenário hoje na cidade, com os carros de aplicativo, com outros, né, com motociclistas, com motoboys, né, fazendo agora corridas também, então, de aplicativo. E o taxista é aquele taxista raiz, que você tem um filho, você confia nele, tem sua mamãe, seu papai, é o vovô, tá na feira ali, eu vejo muita feira de olaria, vejo a feira do Baripu também, já é aquele taxista tradição, que você confia nele, para ele entrar na sua casa, para ele levar seu filho, como a gente, estou falando esse lado sensibilidade aqui, sensível, porque são as pessoas do dia a dia que você está sempre ali no ponto. É um trabalho diferente, um trabalho cansativo, alguns na parte da manhã, da tarde, outros na parte da madrugada. Então eu me sensibilizei, eu e minha equipe se debruçamos nesse projeto, através de amigos, recebemos também no nosso gabinete, o Beto e outros amigos, também por WhatsApp, dando sugestões. Eu quero também e queria, né, que os nobres colegas também se sensibilizassem com esse tema. Eu queria alterar muito mais
mas já é um passo, eu sei, gigantesco aqui, porque isso aqui depois eu vou ler em partes aqui, vocês vão entender mais o que é esse projeto para todos os taxistas de Nova Friburgo. Em relação à possibilidade de utilização temporária de veículos reserva, esclarece que em caso de acidente, pane ou de qualquer situação, impossibilite o veículo principal do permissionário continuar operando. O serviço à ausência de um carro reserva poderá comprometer a renda do permissionário e a continuidade de serviço da população. Isto por eventual reparo ou mesmo sua substituição poderá demandar tempo. A importância do carro reserva para o taxista é fundamental, pois o veículo não é apenas um meio de transporte, mas a principal ferramenta de trabalho e fonte de renda. Ora, quando o táxi principal fica parado devido a colisões, roubos ou manutenção demorada, o carro reserva garante a continuidade do serviço e evita prejuízos financeiros. No entanto, por ser veículo reserva particular, o mesmo não possui um emplacamento diferenciado. Então, já passando aqui para vocês entenderem uma parte desse projeto, tem mais coisa aqui, mas para você entender a sensibilidade que a gente tem que ter hoje, a dificuldade que tem um motorista, né, de táxi na parte urbanismo aqui, que como a gente levantamos aqui, está muito difícil trabalhar, dificuldade total. Vou também com um ofício aqui, também vou ler sobre também as cores, né, dos pontos, que eu sei que são normas, mas então temos que achar outras maneiras para demarcar, porque se não tem respeito no trânsito, imagina como vai ter um respeito para o ponto de táxi que está branco ali, eles não estão respeitando nada, o trânsito está bagunçado. Respeita a modificação da cor adotada pela legislação municipal com a pintura padronizada, temos a dizer que a paleta de cores dos veículos comercializados pelas montadoras em atuação no país, notadamente as de veículos elétricos, não contempla a cor prata. Então, além disso, gera um grave problema para permissionário, pois o mesmo é obrigado a efetuar serviço de pintura de um veículo antes de pegar o carro. Além dos gastos com o serviço, haverá também desvalorização do carro, pois houve modificação da cor. Por outro lado, o tempo de entrega disponibilizado pela montadora, que oferece o serviço, a pintura do veículo pode chegar a 120 dias. Estão complementando aqui. Além disso, as cores mencionadas são abundantemente no mercado consumidor e o preço dos carros é relativamente mais barato do que os carros nas demais cores. Assim sendo, e confiante que a matéria é fundamental para o serviço publicado, né, proposição, eu crevo, demais vereadores dessa casa. Então, você vê como é que os taxistas estão tomando prejuízo com essas cores, porque tem muitas variações. Então, no projeto aqui, doutor Marcelo, a gente se debruçamos nisso, sobre prata e suas variações, e cinza e suas variações, para estar complementando o que eles estão pedindo. Favorável. Perfeito, vereador. O presidente também vota favorável, parabenizando a classe aqui presente, parabenizando o vereador Evandro Miguel, né, pela proposição desse projeto de lei. Então, o projeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão. Por fim, o vereador Rômulo Pimentel apresentou, em segunda discussão, um projeto de lei ordinária que dispõe sobre a proibição do consumo de produtos fumígenos a menos de 10 metros de portas, janelas e acesso de instituições de ensino, de saúde e prédios públicos do município. Quero mais uma vez agradecer a todos os pares pela importante aprovação desse projeto em primeira discussão, pedindo para que os nobres vereadores, né, e vereadoras possam, mais uma vez, né, estar aí sinalizando o voto favorável a este importante projeto de lei, né, que proíbe, a no mínimo 10 metros de distância, o uso de cigarros e qualquer tipo de produtos, né, fumígenos, de escolas, postos de saúde, hospitais, de todas as unidades, né, tanto de saúde quanto de ensino do nosso município. Obrigado, senhor presidente. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. E assim termina mais um programa da TV Câmara. Até a próxima semana.